Você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas não faz. Não porque você esqueceu, não porque não é importante, e muito menos porque você não sabe que isso está destruindo o seu tempo. Você olha para a tarefa, pensa nela o dia inteiro, sente o peso dela nas costas, e mesmo assim vai fazer qualquer outra coisa. Você arruma a mesa, abre outra aba, pega o celular só por um minuto. Diz pra si mesmo que vai começar daqui a pouco. Que só precisa entrar no clima. Que amanhã você vai fazer direito. Que hoje não é o melhor momento. E por alguns minutos isso até parece verdade. Mas no fundo você sabe. Sabe que não está descansando de verdade. Não está se divertindo de verdade, que não está em paz, porque enquanto você foge daquilo, uma parte sua continua olhando para a tarefa, como se ela estivesse te observando de longe. E isso vai te corroendo por dentro. E é aqui que quase todo mundo entende tudo errado, porque a maioria das pessoas acha que procrastinação é preguiça, falta de disciplina, falta de vergonha na cara, mas na maioria das vezes não é isso. O que está acontecendo é bem mais profundo e também mais perigoso, porque você não está adiando só uma tarefa, você está fugindo do que essa tarefa faz você sentir. Essa é a parte que quase ninguém percebe. Tem tarefa que não parece só uma tarefa. Ela parece cobrança, parece medo, parece chance de fracassar, parece a possibilidade de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto imaginava. E quando uma tarefa começa a carregar tudo isso, seu cérebro para de enxergar ela como algo simples. Começa a enxergar aquilo como um desconforto. E é aí que o ciclo começa. Você pensa no que precisa fazer e sente ansiedade, pressão, tédio, insegurança, cansaço antes mesmo de começar. Então você evita. E no segundo em que evita, você sente alívio. Pequeno, curto, mas real. E esse é o detalhe que te prende. O seu cérebro aprende que fugir te faz sentir melhor agora. Só que esse alívio tem um preço. Porque toda vez que você foge, você ensina ao seu cérebro a mesma lição. Quando isso incomodar, sai. Quanto mais vezes você repete isso, menos aquilo parece uma escolha e mais parece um reflexo. Você nem percebe mais quando decidiu fugir. Quando vê, já está longe da tarefa de novo. Então entende a crueldade disso? Você acha que procrastina porque a tarefa é chata, mas muitas vezes você procrastina porque ela encosta em alguma coisa dentro de você que você não quer sentir. E por isso que tanta gente adia justamente o que mais importa. Não é o que é mais fácil, não é o que é menor, mas é o que realmente poderia mudar alguma coisa. Porque quanto mais importante é a tarefa, maior pode ser o medo em volta dela. É por isso que você consegue responder mensagem aleatória, assistir vídeo, mexer em coisas sem importância, organizar detalhes inúteis, mas trava naquilo que realmente empurraria sua vida pra frente. Porque o problema nunca foi só o esforço. O problema é que seu cérebro prefere o alívio imediato ao desconforto que poderia construir alguma coisa maior. No fundo, procrastinação é isso daqui. Troca um futuro melhor por alguns minutos de alívio no presente. E parece inofensivo quando acontece uma vez. Mas o problema é que não acontece uma vez. Acontece de novo e de novo e de novo. Até virar um padrão. E quando isso vira um padrão, o estrago não fica só no relógio. Você não perde só tempo, você perde leveza, perde paz, perde energia mental, porque a tarefa continua existindo, mas agora somada à culpa de não ter começado. E essa culpa faz a tarefa parecer ainda mais pesada. Então você foge mais uma vez e sem perceber, vira um prisioneiro de um ciclo que você mesmo alimenta. Só que existe um dano ainda pior. Toda vez que você promete pra si mesmo que vai começar e não começa, a sua palavra perde força dentro de você. Você começa a se escutar menos, começa a desconfiar da própria intenção.
do próprio foco, da própria capacidade de ir até o fim. E isso é devastador, porque em algum momento o problema deixa de ser a tarefa e passa a ser a relação que você criou com você mesmo. Então talvez a verdade mais dura seja essa. Você não está só adiando coisas, você está treinando seu cérebro a acreditar que fugir funciona. Está ensinando repetição depois de repetição. Que o desconforto deve ser evitado e que o alívio imediato sempre vem primeiro. E é assim que o presente começa a roubar o seu futuro. Mas, se esse ciclo foi aprendido, ele também pode ser interrompido. Só que não com aquela ideia rasa de é só ter disciplina. Porque se o problema começa na emoção, a saída também precisa passar por ela. A mudança começa quando você percebe uma coisa. Você não precisa esperar a vontade. Não precisa esperar a confiança, não precisa esperar o momento ideal. Você precisa parar de obedecer automaticamente ao impulso de fugir. Precisa perceber o desconforto e não transformar isso imediatamente em fuga. Porque toda vez que você aguenta o começo difícil, sem correr pro alívio rápido, você enfraquece esse ciclo. E toda vez que você foge de novo, você fortalece esse ciclo. E isso não significa virar uma máquina, nem viver se atacando por cada falha. Na verdade, você se odiar por procrastinar costuma piorar ainda mais as coisas. Porque como eu já expliquei, culpa excessiva vira desconforto. E desconforto demais faz você querer fugir de novo. Então o caminho não é se destruir, é perceber o padrão com honestidade e parar de reforçar ele. Porque no final, procrastinação nunca foi só sobre adiar uma tarefa, é sobre quantas vezes você troca o que poderia te transformar por algo que só te anestesia por alguns minutos. E talvez essa seja a pergunta que realmente importa. O que está mandando na sua vida hoje? O que você quer construir no futuro ou qualquer coisa que te alivie agora? E se esse vídeo fez você perceber alguma coisa, talvez já seja um bom começo. E se você quiser continuar entendendo melhor como a sua mente e como um pouco de tudo funciona, se inscreve aqui no canal.